criado na periferia em Goiânia e hoje desbloqueia a galera em Alphaville, São Paulo, Pablo Marçal! Vocês estão bem, gente? Vocês vão ver que eu não sou maluco. Tem um cara que faz as mesmas coisas que eu faço. Esse cara agora que vai entrar é um MC, é um cara problema, é um cara que foi desafiado no boxe, foi lá e passou o carro num cara. Inclusive, ele trouxe o cinturão dele, acho que ele vai me instruir bastante. É um cara que é paraquedista, é um cara que canta funk, é um cara que faz o regaço, maluco. E eu curto muito gente desse jeito, que vive de desafio. Eu estava trocando ideia com ele ali. Uma salva de palmas para me seguir. Aí sim. É nóis, irmão. Toma aí seu lugar. Vai aqui, ó. Boa. Vou colocar aqui, ó. Pode deixar aí. Aí. Ó. Ai, sim. Olha o homem aí. E aí, gente, tudo bem com vocês? Prazer, viu? Tem quantos anos, Gui? 26 hoje. 26. Nascido aonde? Sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, Jardim Imperador, perto de São Mateus. São Mateus. Tamo junto. Somos da ZL. Aí sim. Como é que começou essa parada de vou virar MC? Então, Pablo, há mais ou menos uns 14 anos atrás, o meu pai tem alguns amigos lá da onde a gente é nascido e criado e tinha uma boate noturna lá, bem movimentada. Eles faziam bastante show dos artistas na época, tinha muito artista que era muito famoso na época, né? E meu pai perguntou para mim uma vez se a gente tinha vontade de fazer algum tipo de brincadeira. Eu e meu irmão, no caso, né? Meu falecido irmão, ele faleceu há 10 anos atrás, a gente começou a carreira juntos. Meu pai um dia viu a gente brincando em casa de fazer improviso, que é a famosa rima, né? Que é um brincando com o outro. Hoje tem muito isso, as batalhas de rima hoje, que é um MC... Você estava fazendo uma batalha de rap? A gente estava brincando ali com uma batalha de rimas. E aí meu pai perguntou se a gente tinha vontade de cantar, a gente falou... foi muito novo, não era um negócio... Eu com 8 anos de idade assim, nunca tinha cantado na minha vida. Aí a gente foi brincando, meu pai perguntou, falamos, vamos embora. E aí ele começou a pedir oportunidade para esses artistas, para eu e meu irmão, que era uma dupla, chamava Os Menorzinhos. Os Menorzinhos. Por que era legal? Porque era 2 crianças, 2 molequinhos bonitos, com todo respeito, né? Não, eu acredito que a gente tinha como que fala? Um design, uma lataria. Uma lataria ali que era um pouco diferente da ZL, né? E aí o povo gostava. E aí os artistas começaram a dar essa oportunidade da gente fazer a abertura do show deles. E o público começou a gostar. Então assim meu pai já foi identificando que o carisma, que não sei o quê, só que não tinha verba, né? A gente não tinha verba para poder investir. E também não tinha um investidor. E aí, durante esse percurso, meu irmão não queria mais continuar e eu meio que parei com ele. Paramos, falamos, não vamos continuar mais não. Aí ficamos 1 ano sem fazer nada, sem trabalhar. Óbvio que a gente era muito novo, a gente continuou estudando. Mas fiz muita parceria, eu costumo dizer que o tanto que eu fiz de show pago, eu fiz de graça. Nessa época. A gente é parecido em muita coisa, cara. Eu fiz muito isso, cara. Eu fiz muita palestra. Eu já trabalhei gratuita. De cada coisa, novinho, que se eu contar o povo vai falar, ele tá mentindo, é mentira. Mas eu já ralei muito. E assim o início foi. Aí meu irmão parou, passou 1 ano, eu decidi voltar. Quando eu decidi voltar, a gente tem alguns amigos que já tinham uma questão financeira muito boa. Alguns amigos do meu pai que já eram muito ricos e de poder aquisitivo que tinha Lamborghini, Ferrari, barco. E continuam encontrando a gente, indo lá na Zona Leste de São Paulo, brincando. Aí meu pai virou para mim e falou assim um dia,
quer fazer um videoclipe? Quer fazer uma música? Eu falei, mano, eu quero. Eu acho que é meu sonho agora. Eu entrei para essa parada e é meu sonho. Aí ele falou assim para mim, faz uma música falando de Ferrari, Lamborghini, iate e Camaro. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque eu consegui tudo isso para gravar o clipe. Aí foi o início do gás, né? Ali a gente pegou um gás. Porém, eu nunca tinha sentado na minha vida, pegado um papel, uma caneta e escrito uma música. Nunca. Não peguei um papel e falei, vou escrever uma música. Seu pai criou o problema primeiro. Sim. Falou, tá aqui, mano. O recurso disponível é esse, agora inventa a música. E aí? Animal. É quando alguém vem pra você e fala, tá tudo aqui. Só depende de você, né? E hoje acontece muito isso. Mas lá no começo, imagina eu com 13 anos de idade, irmão. Aí meu pai me chega e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari, não sei o quê. E eu lá de São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Nem ele nunca tinha visto Lamborghini, Ferrari, essas paradas. Aí eu falei, tá bom. Eu fui, sentei em casa, peguei um amiguinho meu lá que brincava comigo e falei, irmão, nós precisamos fazer uma música assim, assim, assado. Nem eu e nem ele era compositor. Tipo, Pablo, você tem que, sei lá, fazer uma coisa que você nunca fez. Tudo bem que a gente, né, tem aquelas expertises, vai falar, manda bala. Manda que eu faço. Ah, mas não, manda que eu faço. Na época foi assustador, mas eu fiz. Fiz uma música que chama Ela Quer. A música fala um pouco de mulher e um pouco de ostentação. Fala daquela mulher que é a mulher, tipo, que gosta dessa vida de ostentação. E eu, com 13 anos de idade, um cordãozão de ouro no pescoço, tinha umas 20 meninas atrás de mim, assim, ó, no barco, no videoclipe. Aí eu fui e fiz a música. Ela quer minha Lamborghini, ela quer o meu Camaro, ela só quer saber de tomar o champanhe do mais caro. E fui falando tudo que tinha disponível pro clipe. O que aconteceu? A gente fez o clipe. Depois da gravação do clipe, a gente lançou só a música não andou muito. A hora que lançou o clipe, em uma semana, há 12 anos atrás, 11 anos atrás, mais ou menos, em uma semana, esse videoclipe, com a ideia que meu pai teve, deu 4 milhões de acesso. Uau. Há 12 anos atrás. Eu costumo dizer que é como se fosse uns 14, 20 milhões hoje. A era digital de hoje, a proporção que eu peguei era totalmente diferente, né? Mas esse foi o início. E aí, quando essa música bateu 4 milhões de acesso, eu já estava dentro de uma produtora musical de funk, onde eu era o último, e em uma semana eu me tornei o primeiro. Uau! Com 13 anos. Ideia do meu pai, a música, né? A gente escreveu toda a parte musical dela. Óbvio que era uma música de funk ostentação mesmo, que na época era muito famoso. Hoje em dia tem o funk é mais superação e também tem o funk que faz algumas apologias que eu já não pratico. Mas há 13 anos atrás, esse foi o espetacular início do MC Gui. Eu digo como espetacular, uma criança de 13 anos tomar coragem. Cabeça, né? Assim, você não pirou, não? Você com 13 anos, essa mulherada, essas doideiras, assim, como é que foi pra você tratar isso na sua cabeça? Como todo jovem, primeiro eu saí ficando com elas, né? Eu saí dando aquela aproveitada. Eu falei, vou aproveitar, né? As gatinhas tá tudo vindo em cima. E fui aprendendo também, né? Mas, cara, foi muito... Como que eu posso te dizer? Foi desafio para mim, né? Foi um desafio muito grande, mas dali eu entendi que eu gostava daquilo. Eu gostava de ver as dificuldades para poder alcançar os objetivos. E eu comecei a estudar isso. Porém, eu era muito novo. Eu fui tentando estudar ao mesmo tempo na escola e ao mesmo tempo trabalhar. Era uma coisa muito difícil porque meus shows eram na madrugada e eu tinha autorização tanto dos meus pais que eles nunca deixaram de ir comigo. Eu tenho uma estrutura familiar, uma base familiar muito forte. Eu acho que isso é o que concentra hoje eu até estar vivo dentro de tudo que eu passei até aqui. Porque uma criança tão precoce, com 13, 14 anos de idade, ter sucesso... poder aquisitivo, que o dinheiro começou a chegar, e tanto outras coisas que você sabe que o mundo da fama, o mundo do dinheiro oferece pra gente. Porém, o meu pai, minha mãe e minha irmã foram a nossa estrutura. A gente começou a abrir alguns comércios e também eles começaram a cuidar da minha estrutura psicológica. Começou a colocar eu para fazer terapia, acompanhamento, para poder ver como que eu ia lidar com tudo aquilo. Só que
a minha vida era muito maluca, cara. Eu chegava mês que eu não passava aqui em São Paulo. Eu sou nascido e criado em São Paulo. Eu cheguei a ficar já, tipo, 29 dias longe de casa. Então, tipo assim, eu tive que estudar muito a minha cabeça para entender. Óbvio que eu estou em processo de desenvolvimento ainda. Eu entendo que eu tenho muito a aprender, muito a criar daqui para frente. Porém, eu venho criando uma responsabilidade dentro de tudo isso que eu passei. Mas eu acho que eu só não dei aquela... A gente fala chapar o globo, né? Que é a gíria de São Paulo e também do funk. Eu não chapei o meu globo, minha cabeça não foi chapada pela estrutura familiar que eu tenho. Bom. Muito bom. O seu irmão que você fazia dupla, você estava me falando, ele foi abatido ali pelas drogas no meio do caminho. Você fica em paz em comentar sobre isso? Sim. Hoje completa 10 anos, completou em abril, 10 anos da ida do meu irmão Gustavo. Ele faleceu com 17 anos, eu tinha 16, a gente tinha 10 meses de diferença. E tudo que eu vivo hoje, a gente planejou viver juntos. A gente olhava um para o outro e até brincava, né? É proibido casar. Você não casa, eu não caso, a gente mora junto. Todo carro que você tiver eu tenho igual, toda moto que você tiver eu tenho igual. A gente visava os mesmos sonhos. E quando aconteceu o falecimento do meu irmão, foi muito pesado, mas a gente tem que entender que nem sempre a ida é realmente uma ida, né? Às vezes a pessoa está indo para te ensinar, para que sua família se estrutura um pouco mais, se aproxima. Tudo isso foi acontecendo, mas foi algo que tocou muito no meu coração, porque além dele ter começado esse sonho comigo, a gente sonhava todos os dias juntos. Mas o mundo e as amizades dele não permitiram com que ele chegasse hoje até aqui. Eu entendo muito que hoje é o ecossistema, é uma coisa que você preza, que você passa para todas as pessoas que te acompanham. E eu gosto muito disso, eu gosto de hoje prezar pelo ecossistema, pelas pessoas, pelo lugar que eu estou, porque as coisas só acontecem se você se permitir estar naquele lugar no momento exato, na hora errada. Então, o meu irmão não conseguiu ter esse discernimento na época, não conseguiu também dar ouvidos necessários aos seus pais. Ele achava que meu pai era muito duro, mas eu entendo que hoje, aonde ele estiver, que ele entende 100%, principalmente ao lado do nosso pai, de que todos os conselhos e as conversas que meus pais deixaram a ele fizeram um sentido de alguma maneira, porque me trouxeram ao topo da vida, me trouxeram muito discernimento para eu poder seguir e também salvar a vida de muitos jovens. Porque eu costumo dizer que a vida ela é muito passageira, né? Todo o dinheiro que a gente tem, ele não é tão significativo quando você começa a perder o que real tem valor na sua vida, que é a sua família, algum ente querido, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. Então, eu tive esse discernimento lá no começo, que me trouxe uma estrutura talvez hoje para conseguir conversar. Óbvio que eu me emociono porque era tipo meu sonho era o sonho dele. Então, quando a partida dele vai, eu começo tipo assim, será que é o meu sonho mesmo? Será que eu vou ser forte o suficiente para conseguir continuar e conseguir dar estrutura para minha mãe, para o meu pai? Porque a gente vem de um lugar humilde, mas graças a Deus meus pais sempre fez de tudo para não deixar que os seus filhos passassem fome. E uma pena que nem eu, nem meu pai, nem minha mãe e nem minha irmã, a gente conseguiu salvar a vida desse jovem. Um jovem que veio de periferia também. Hoje, não só meu irmão, tá, Pablo? Eu perdi meu irmão e perdi muitos amigos. Perdi meu primo 2 anos depois, pelo mesmo fator que foi a droga. E perdi muitos amigos que foram para a vida do crime, que foram para a vida das drogas. E isso é muito triste, porque hoje as comunidades do Brasil inteiro, e principalmente aqui de São Paulo, falta um pouco disso, sabe? Falta um pouco, talvez de um esporte, talvez de um caminho que mostra para o jovem que não seja só o crime e as drogas, porque eu sou novo, mas na minha época o que mais me mostravam que o que dava certo eram as drogas e o crime.
E são as duas coisas que menos compensa, que não compensa, e que a molecada precisa sair disso urgentemente. É isso. Eu acho que a ida dele ensinou muito. Espero que continue ensinando. Eu tenho até uma música que chama Sonhar, que é o meu maior hit. E essa música foi lançada 2 semanas antes do falecimento do meu irmão. Aí eu lancei essa música, 1 semana depois, essa música foi gravada no meu DVD. Tem até aqui uma tatuagem em homenagem a ele, que o nome dele é Gustavo. Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é e nem vai ser. Essa música ficou gravada como uma homenagem para o Gustavo e salvou a vida de milhões de pessoas aqui do Brasil. A gente vem recebendo durante esses 10 anos, que é o processo que essa música teve de transformação na minha vida, na vida da minha família e na vida da família de muitos brasileiros há mais de 10 anos. E muitas pessoas tatuam essa mensagem porque tem um significado muito grande. Eu estava no camarim agora e eu encontrei uma pessoa no camarim aqui, exatamente, e falou para mim assim, na minha formatura, eu me formei em medicina e eu tentei achar uma música para entrar no dia da formatura e eu entrei com a sua música Sonhar, porque é uma música que significa muito. E essa música quem trouxe o significado foi o Gustavo. Ele mudou a vida de muitos jovens brasileiros que talvez por alguma escolha, por alguma amizade, alguma influência, iriam para outro caminho, mas conseguiram acertar o caminho, que é o caminho que Deus trilha para a gente. Quando a gente tem Deus no coração, a gente consegue acertar o caminho. Muito bom. Uma coisa muito, muito importante, toda família tem que ter. Você vê que esse garoto, vou te chamar assim respeitosamente, tá? Você tá com quantos anos mesmo? 26. A gente tem 11 anos de diferença. Eu chamando um cara de 26 de garoto, aconteceu alguma coisa de errado na minha vida. Eu cresci também. Mas eu vou te dizer que eu me sinto mais velho. Eu tô uns 10 anos mais pra frente, né? Rodei um pouquinho sem óleo. Cara, desafio também. Você viveu muita experiência, não vamos falar disso. Sim. Mas pra você entender, pela cabeça dele, você vê que teve uma estrutura familiar que norteou, porque senão não ia estar desse jeito. Ainda mais no mundo da fama, do funk e de tanta... Não só ostentação, porque tem ostentação em tudo hoje. Mas pela força do ambiente, não era para ser um cara cabeça boa desse jeito. Vocês vão ver, vocês vão conhecer um cara que ainda que vocês não viram. Ele vai falar aqui, que é uma coisa que me chamou muita atenção, me conectou muito a você, essa parada dos desafios. A gente estava disputando ali quem é que vai fazer o próximo desafio. E aí eu falei para ele, você não pilota helicóptero. Aí ele tava, não, eu salto paraquedas, eu também. Eu faço isso, eu também. E aí, você vai lutar com o Popó? Vou. Ele tá com o cinturão, ele ganhou do Nego do Borel. Nego do Borel, deu uma amassada nele lá. Aí eu falei, eu também vou. Tipo, o que é que um não fez ainda? O rolê é esse que tava acontecendo ali atrás. Mas é muito interessante o ambiente, porque você pode ter uma estrutura forte. Se o ambiente for errado, vai dar errado. Felizes são aqueles que têm uma estrutura familiar forte. Mas se você estiver no ambiente errado, nunca brinque com o ambiente. O ambiente pode fazer tudo dar errado. Tudo. Eu acredito nessa mensagem sua aí. Eu vim de periferia e alguns amigos, eles não suportaram isso aí. Eles foram abatidos no mundo do crime, no mundo das drogas. Do mesmo jeito, você foi falando, me emocionou muito, porque eu vi que tem gente que nem teve a chance de saber que teria um futuro. E veio alguns amigos na minha cabeça que se eles estivessem vivos, eles iam pirar de ver o que eu consegui fazer, que era a mesma coisa que eles conseguiriam fazer. Eu fiquei emocionado de ouvir essa história. Quando a gente nasce desprovido de situação financeira, a gente não consegue imaginar que dá para fazer. Não dá para fazer. Só que aí você vai conectando com pessoas, você vai expandindo sua mente, você vai se desafiando, você vai entrando em situações onde você fala, eu era aquilo ali. E um desafio após o outro te dá mais resultado e mais confiança, e você fala, eu dou conta. Igual ali, a gente estava disputando qual o próximo desafio. Qual que é o seu próximo? Eu quero perguntar para você que está assistindo. Esse rolê aqui não é uma entrevista, isso aqui é melhoramento de gente contínuo. Isso aqui é transformação, é para você falar, poxa, cara, cabeça boa, conseguiu, foi firme. Que
a morte precoce do seu irmão possa salvar, pelo menos aí, através da sua vida e dessa história, pelo menos uns 10 milhões de jovens. Amém. Que isso realmente transforma esse país. E conta comigo para isso. Amém. Eu sei o que você está falando, não sei do que você sofreu, mas eu sei o que é. Eu pensei em amigos, eu não tenho um irmão, né? Meus irmãos, eles são de 50 anos para cima, e eu sou um cara de 37, hoje parece que a gente é perto, mas a gente sempre esteve longe. Mas eu fiquei imaginando a dor e a impotência de não poder ajudar quando a pessoa tomou uma escolha. Que muitas pessoas possam ser tocadas com isso. Amém. Ô, Gui, se não existisse o que você fez hoje, né, o que você faz de melhor hoje, que todo mundo te conhece como MC, o que você faria? Acabou a música na sua vida, esse rolê, ninguém quer te ouvir mais. Vamos supor um cenário terrível. Cara, o que vai virar? Então, antigamente eu gostava muito de jogar futebol, mas eu era ruim. É muito louco, porque quando eu era moleque e não sabia lidar com o meu subconsciente, né? Óbvio que eu não tenho 100% de controle disso ainda, porque a gente vai criando desenvolvimento a cada dia que passa. Mas eu tinha vontade de ser jogador de futebol e eu não tinha capacidade para aquilo. Eu já sabia que eu não tinha. Então eu não sonhava tão alto, porque eu também entendia que aquilo ali talvez não seria um futuro tão mais próximo ali do que eu precisava. E essa oportunidade, quando surgiu, eu falei, vou agarrar, mas se não fosse ela, talvez eu tentaria um pouco do futebol, eu acredito. Estudar, eu não gostava, nunca gostei de estudar, cara. Na verdade, eu dei o trabalho da 5ª série em diante, meu Deus do céu, eu dava muito trabalho para meus pais na escola, porque eu não gostava mesmo de aquela parada de estudar. Eu não sei, acho que o meu problema era com a escola que eu estava. Você me permite discordar? Eu acho que você gosta de estudar, porque você é PQD. PQD é paraquedista. Tem que estudar e tem que ir lá fazer seus 20 saltos. Sim. Você tem quantos? Eu tenho mais de 100 já. Mais de 100. Então você gosta de estudar. Sim. Você não gosta de teoria. Diferente. Você tá com o cinturão aqui. Você tem que estudar. Então, eu já não acho que eu não gosto de teoria, porque isso aqui é teoria, cara. Isso aqui é muita técnica. Então como você não gosta de estudar? Então, acho que lá no começo acho que você não gostava da escolarização, da forma que foi feita. É porque eu estudava em escola estadual e era muito, 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 muito pesado. Eu vejo hoje, eu até me sinto às vezes um pouco desconfortável em ouvir algumas músicas que falam das professoras ou dos professores. E eu entendi hoje que quando o professor briga com você, eu sei que tem professores que às vezes passam do ponto que não precisam, mas toda briga e todo o assunto que o professor coloca em pauta é sempre um assunto para te ver bem, para ver o seu futuro bem. E às vezes nós, crianças ou adolescentes com a cabeça fechada, acaba ficando bravo. Eu tinha um pouco disso pela influência que eu tinha na minha sala de aula. Eu andava com 4 amigos dentro da minha sala de aula que só fazia baderna. E é exatamente aquilo, eu me juntei, eu fui o 5º. Eu fui o 5º desses amigos. E aí eu nunca gostei de estudar, porque para mim, eu chegava na escola, eu só pensava em fazer arte, eu só pensava em talvez brigar com alguém, ou brincar, ou fazer tudo, menos estudar. Meu irmão já era o cara diferente, ele dava mais trabalho na rua para os meus pais e só tirava nota azul, cara. Era muito louco, mas eu não conseguia estudar. Então, assim, óbvio que eu sei que com tudo que eu aprendi hoje, não é possível que eu não goste de estudar. O automobilismo, a luta, o PQD, tudo isso traz teoria, estudo. O cara também é piloto de corrida e foi campeão. Fui campeão pela NASCAR Brasil no ano de 2023, no meu primeiro ano de automobilismo. Sim. O que é isso? Cadê? Você é piloto também, da Mercedes, né? Sou piloto. Eu acompanhei já um pouco das corridas da Mercedes. Eu quase fui lá te pegar, viu? Vou lá atrás de você. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode propor um desafio, arruma uns Fórmula 3 para nós, uns 2, e a gente tira essa diferença no Fórmula. Na hora. Tá desafiado? Quando você quiser. Eu nunca andei de Fórmula. Já começou agora. Já tô andando já na sua cabeça, deixa eu te falar. Eu nunca andei de NASCAR também. Não, sei no primeiro ano eu posso confessar, um cara de primeiro ano, e eu conheço os pilotos que correm. Você chegar e ganhar, você ganhou, amigo. Você ganhou foi o quê? Foi o Hulk ou foi o principal?
O Hulk é para iniciante, tipo a categoria de Eu iniciante. entrei, eu era iniciante. Aí tinha mas três. Você correu o campeonato, certo? Eu corri o campeonato inteiro. E você foi campeão Eu integral. corria com 24 carros. Eu e mais 23 carros. Na minha categoria tinha 9. Eu e mais 8. E mais 2 categorias. Eu fui campeão. Na sua categoria ou no principal? Na minha categoria. Não, é animal. E ganhei corrida em 2 categorias. Animal, Sim. animal. Não é normal não, sabe por quê? Porque os caras que ganham são caras que pilotam desde a infância, cara. Então, exatamente. Eu ganhei de pilotos que estão 3 anos na categoria andando com o mesmo carro. Aí eu... Foi sorte, né, pai? O cara é brabo. Não, ele é um dos caras que eu já tô mirando pra fazer uns 3 ou 4 desafios aí, porque... Eu aceito todos, Pablo. Não, o da Fórmula 3... O primeiro que eu quero é que você sobe com o helicóptero e eu me jogo de paraquedas, pode ser? Então bora, fechou. Você pode dar até um chute em mim assim, se quiser que eu... Vamos. O piloto precisa de tirar uma autorização. Vou pedir pra ele tirar pra eu tacar o celular de cima. Fechou. Ó, agora do carro, então tá gravado aqui, ó, o desafio. Pega esse corte aí, Diego. Vai. Eu te desafio, a gente tira umas 10 voltinhas só ali em Interlagos, eu arrumo os carros, Fórmula 3, e nós vamos entrar no carro e 10 voltas. Vamos ver quem sai na frente. Fechado? Fechado. Combinado. E Fórmula 3. Fórmula 3? Fórmula 3. Que delícia, hein? Deixa você treinar primeiro pra não ficar desproporcional. Cara, eu te digo que vai ser um desafio muito legal. Você vai chorar. Eu me conecto com você também. Tamo junto. Mas vamos pular do desafio? Você vai perder. Não, com todo respeito. Não, com todo respeito. Eu tô aprendendo com você isso aqui, né? É normal, não, é normal. Pode acontecer. O fato de ter sido campeão, eu acho que você tá na minha frente. Então você vai ser meu professor. Cara, eu costumo dizer Vou deixar você tocar na frente. Tem 2 pedais. Acelerador e freio durante a corrida. A gente não usa o pedal da embreagem. Não, e o Fórmula lá é aqui, ó. Ah, é? É, você maravilha. vai chorar, você vai lembrar É o que eu do treino. Senna. Eu treino assim. Você vai lembrar do Ayrton Senna, maluco. Que delícia. Ó, Aceito o desafio. Já vou arrumar. Só que é o seguinte, Diego, chama eu o ganhando, Fernando Galera. eu vou lançar outro desafio pra você a hora que eu ganhar, fechou? Então, tá. Não, tem que lançar antes. Ué. Depois você então me lança tá. num desafio lá e... Não, vamos fazer um sparring, aproveitar que você vai treinar. Bora. Aproveitar que você vai treinar pra lutar com o Popom, E eu uma preciso de ótima sua ajuda, coragem. porque você amassou o nego do Borel lá. Fique em paz, eu tenho um grande time se precisar também. A gente tem uma grande equipe. Você segue uma das pessoas que fez eu chegar a essa vitória, que é o Caio Borralho, lutador do UFC, meu amigo, que me ajudou no meu camp, ele em nossa academia. Então, eu tô desafiando o Pablo Marçal aqui para um sparring da humildade. Vambora. Sparring da humildade. Já saiu 2 aqui, vai sair mais, hein? Vambora. Vou pedir... Eu sou movido a desafio, Pablo. Vamos falar disso, porque é isso aí que me move. Eu sou movido a desafio, cara. Segunda-feira eu começo o treino do boxe, que eu termino meu projeto com o Cariani. Eu tô Consegui junto, bater o resultado antes do Conseguiu? 60. Consegui. Boa. Trincar a barrigona. Foi violento. Posso te falar uma coisa? Você tá entrando... Eu acho que não no maior desafio, porque a gente está acompanhando, você está na candidatura a pré-prefeito de São Paulo. Eu acho que esse sim vai ser o seu maior desafio da sua vida, entrar para o meio político, para fazer acontecer. Mas o seu desafio do boxe vai ser uma das melhores coisas da sua vida, que foi a melhor escolha que eu tive na minha vida. Pega aí o vídeo do Gui lutando com o nego do Borel, só pra gente fazer ele narrar um pedacinho aqui. Deixa no jeito aí. Quem te ensinou a viver movido por desafio? Deus. Foi Deus que me deu isso aqui. Porque meu pai e minha mãe são 2 pessoas mais tranquilas em questão de desafios que também correm um risco de vida, né? O automobilismo, a luta, o paraquedismo. Ali vai embora. Exatamente. Tem uma batida em T, vocês que não têm familiaridade, que é o carro bater na porta do piloto. Que aí forma um T, né? O carro... É quando o carro para de lado no meio da pista e vem outro carro e se dá no fizer meio. essa conexão aí... se fizer essa conexão, é a única conexão que a gente tem. A gente tá pilotando ali, batendo um no outro a 160 por hora, é de boa, não é, Gui? Eu tenho um vídeo, eu no autódromo de Tarumã. No autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul. Cara, eu venho naquela entrada da primeira curva, eu venho na reta principal subindo a uns 180, 190. Aquela curva eu acredito que a gente faz no mínimo a 150. Porque a gente vem de quinta e só deixa o carro rolar.
Um carro estava na frente, vocês vão estar vendo a imagem que está assistindo em casa aí, ó. O carro está na frente, ele deixa vazar um aditivo com água. E eu não consigo ver de dentro do carro, na velocidade que a gente está, nós só vai indo, né? Concentrado. A hora que eu pego essa água, meu carro já vai sentir do muro, eu já perco, eu já não o grip já perde, eu já vou sentir do muro. Aí eu vou dentro do carro segurando. Cara, na hora que eu caio na grama, a minha traseira do carro, ela passa uns 5 centímetros do muro. E o muro não é um muro que vai reto. O muro era assim, cara. Então eu venho aqui a uns 150 por hora, meu carro roda, eu vou passando. Meu carro roda de novo, eu fico em T, parado em T, no meio da pista. Cara, veio 3 carros, um atrás do outro na NASCAR. O que tá na frente tá me vendo, os que estão atrás, tá no vácuo, não sabe o que tá acontecendo na frente. Aí é onde é a pancada. Os 3 carros conseguiu desviar em mim de um jeito que foi Deus. Tanto é que o Luke, que é o narrador das nossas corridas, ele fala que eu ganhei 2 vezes um carro de corrida. E aí ganhei 2 vezes minha vida de volta ali também, porque ao mesmo tempo que eu passo no muro numa velocidade de 150 por hora, de costas, eu já estava assim, ó, olhando pro lado, pro muro assim, ó, eu dentro do carro, né, fiz o procedimento de Quando você vai bater o carro, a gente trava as pernas, trava aqui, e se você segurar o volante, quebra as suas mãos. Agora, se você fizer isso aqui... O volante fica dando chicotada, solta, porque perdeu o controle, é só segura aqui, por causa da cervical e da coluna. A força do volante, quando ele começa a girar, ela quebra o nosso braço. Pode quebrar a mão, quebrar o braço. Então, a gente solta o volante e espera a pancada. É só esperar, Se capotar 50 vezes lá, você tem que esperar E acabar. ainda você correu? Ou parou a corrida? Não, eu não recebi nenhuma pancada. Não, sabe o mas que aconteceu? Acabou... Eu fui para o último, recuperei. Nessa mesma corrida teve safety car, porque quando eu rodo aqui, eu não bato. Só que se você olha no vídeo, na imagem atrás, um carro acontece a mesma coisa, dá no meio do muro, porque ele não conseguiu salvar o carro como eu salvei. Então o carro bate, acabou com o carro, o piloto não aconteceu nada, e aí teve safety car. Eu me recuperei e cheguei em P2 na minha categoria nessa corrida. Uau. Eu já fiz isso acho que umas 3 vezes, de último para P1 na minha categoria. A melhor corrida minha, eu cheguei em P2 também. Aí eu rodei no S do Senna, fiquei virado para trás, todo mundo passou e eu falei, eu não vou falar com ninguém no rádio até eu pegar o penúltimo, né? E foi os caras, você tava... O Ricardo tá aqui, ó. Acho que ele lembra disso. Olha lá o Ricardo. E aí eles ficavam no rádio. Eu não sei o que você tá fazendo, você é o mais rápido. Responde. Você tá ouvindo? E eu... Quietinho. Aí eu peguei 1, peguei 2, 3, cheguei em P2. Posso falar uma provação de Deus que eu tive na corrida? Muito forte. Minha última corrida. Eu tive a minha última etapa, eu não fui da NASCAR Brasil, porque eu troquei o meu final de semana de corrida e fui para o Rio Grande do Sul em pró ao povo gaúcho também ajudar, assim como você. Muito bom. Então, em troca do meu final de semana de corrida, eu optei em estar no Rio Grande do Sul. Mas um mês antes eu tinha corrido, né? E nessa minha última corrida, eu tive alguns problemas com o meu carro, problemas eletrônicos. O carro de corrida quebra, normal. Então, quanto mais você força ele, mais a máquina vai ficando desgastada durante a etapa. Eu não sei o que aconteceu, mas por algum motivo eu tive um problema e fui para o último. Eu tenho essa GoPro, tenho essa imagem. Eu preciso até pedir para o pessoal da CBA, né, que consegue mandar o rádio. Eu falo no rádio para o meu coach assim, eu estou no safety car, eu falo, Pipo, quanto tempo de corrida falta? Aí ele me passa, Gui, falta 10 minutos. Aí deu safety car e eu estou em último. Eu viro para ele e falo, a gente estava em Goiânia fazendo um anel externo. É uma corrida oval, porque a NASCAR dos Estados Unidos ela costuma correr oval. Aí a gente simula às vezes algumas corridas aqui e fizemos o anel externo. Então, 2 curvas só. A corrida é só 2 curvas. 58 segundos cada volta. E vai. Aí aconteceu esse safety car. Pipo, quanto tempo falta? 10 minutos de corrida. Eu falei... Fiquei pensando, aí veio no meu coração. Eu falei, Pipo, é o seguinte... Deus vai enviar um safety car depois que der a relargada. Aí ele falou, Gui, acabou de anunciar aqui, você tomou um drive-thru. Aí eu falei, como assim? Por quê? Ele falou, você queimou a largada. Eu em último,
O que eu fiz? Tentei relargar de uma maneira mais rápida, né? O homem invisível que vem lá do fundo, passa 10 carros em uma volta. Todo mundo, ó, o dia que alguém que for pilotar e estiver dando tudo errado, fique em último que é melhor. Que ninguém ouça eu falando isso. É o nosso sonho. Por quê? Porque ninguém olha o último. E aí quem está em último pega uma distância maior, fica mais longe, vem enchendo o motor. E aí a gente, na hora que dá o verde, eu não podia estar falando isso que isso é a nossa estratégia. Mas te pegaram. Mas falar para você, a hora que eu recebi isso, ele falou, ó, você tomou um drive-thru. A hora que ele falou isso, eu ia entrar pro box. Aí deu esse safety car. Eu fiquei no safety car até os 7 minutos de corrida. Quando deu 7 minutos de corrida e relargou, eu falei para ele, Pipo, eu vou tentar relargar e já entrar pro box. Ele falou, tá bom. Nessa que eu relarguei, era muito rápido. Na relargada aconteceu outro acidente e não deu tempo de eu chegar no safety, antes de dar o safety car para eu entrar para o drive-thru. Drive-thru é quando você faz alguma irregularidade e toma o drive-thru, você tem que passar por dentro do box e o box tem um limite de velocidade de 50 por hora. Então o grid todo vai embora quando você passa no drive-thru. Se não tiver outro safety car, a chance de você chegar nos primeiros colocados é quase impossível. É matemático, né? Então eu falei isso para ele. A hora que eu fui chegar para entrar pro box, safety car na relargada. 7 minutos de corrida. Eu falei, mano, se for um acidente forte, acabou a corrida, não vai dar tempo, né? Resumindo, eles conseguiram tirar faltando 4 minutos. Irmão, eu relarguei faltando 4, 5 minutos, Pablo. Só que antes eu virei para ele e falei assim, Pipo, Deus vai relargar, vai deixar eu passar por dentro do drive-thru e quando eu sair do box, vai acontecer outro safety car. Resumindo, eu estava pedindo o terceiro safety car em 5 minutos. Pedindo para Deus, eu pedi para Deus. Deus vai enviar um safety car. Eu falei assim para ele, Pipo. Aí ele foi e falou, que Deus te ouça. Amém. A hora que ele falou isso, relargamos. Entrei no drive-thru. A hora que eu entro no drive-thru, o grid já tinha passado. Tô passando no drive-thru, a 50 por hora e querendo pisar e não pode. Irmão, a hora que eu passei no cone, na bandeira verde, eu pisei. Bom! Eu vi uma fumaceira na reta principal, muito grande. Um carro quebrou na relargada e deu safety car depois do meu drive-thru. Resumindo, eu voltei para a volta principal, relarguei de novo e ganhei a corrida. Uau! 3 minutos. Então, em 3 minutos, eu saí de 20º para 9º geral e 1º da minha categoria. Muito bom. Foi Deus. A hora que eu saí do drive-thru, olhei pro carro, eu apertei o rádio e falei, e aí, Pipo, que é o meu coach, ouviu aí? Aí ele, que boquinha aí? Eu falei, boquinha não, é Deus. Então eu tive essa aprovação. Eu pedi para Deus, Deus me enviou. Porque também eu acho que quando a gente pede para Deus, a gente não pode pedir em vão. A gente tem que pedir preparado para quando Ele entregar. Porque não adianta ficar pedindo, né? Vamos supor que nós dois fôssemos ateus e estivéssemos discutindo a mesma coisa e você não colocasse isso para Deus, você mandou partículas subatômicas ali naquela corrida, você mentalizou aquilo, criou uma realidade e falou, é minha e eu vou abraçar. E enquanto isso, dentro de outros carros, tinham pessoas falando, mano, essa corrida não acaba logo, essa corrida não sei o quê, que trem antes aqui, acabou de bater, aí xingando, e você criando uma realidade e falando, eu vou. Eu tô falando se a gente fosse ateu, tá? Agora, o mundo espiritual, Gui, ele é 100% triuno, espírito, alma e corpo. Não tem nada, por exemplo, essa madeira aqui tem átomo, tá vivo isso aqui. Não, a árvore não tá aí. Não, mas o átomo não foi embora. Tudo tá vivo. Então, você determinar sua realidade com a sua cabeça, mesmo todas as estatísticas falando que não vai dar certo, e você determinando, eu vou, cara, é impossível parar uma pessoa que tem isso na cabeça. É impossível. É impossível parar uma pessoa que determina que vai vencer algo. Ela pode, às vezes, com o aprendizado e a maturidade, não chegar naquela corrida, mas vai chegar. Ela vai construir, não tem como não construir. Muito bom. Como é que foi a experiência de participar da Fazenda? Ai, como eu queria. Vamos lá. A Fazenda, eu tive uma das escolhas da minha vida que eu acredito que foi interessante. Foi interessante como ser humano. Eu entendi que o
O ser humano, ele se vende muito lá dentro, principalmente. Um reality show, ele é composto de entretenimento. Eu sou totalmente contra, às vezes, um entretenimento de baixo calão, que te coloca num nível que você não é, numa coisa que você não é. Eu entrei, Pablo, na Fazenda cheio de problemas, como todas as pessoas têm. Porém, eu entrei com diversos problemas que foram criados com fake news, com coisas que são mentirosas. Só que eu não consigo debater isso porque eu nunca tive o espaço de voz. Eu nunca tive um espaço para poder sentar e explicar a verdade, o lado da verdade. Mas eu também não quero brigar com essas pessoas. Eu entendi que essas pessoas não são obrigadas a entender que a minha verdade é uma verdade. E tá tudo bem. Eu acho que cada um tem a sua opinião, você pode formar aquilo na sua cabeça. E quando eu entrei na Fazenda, eu entrei desse jeito. Eu falei, não tem quem me derruba. Não tem. Eu vou fazer o que for necessário. Mas e se falarem isso pra você? Isso o quê, cara? As pessoas estão entrando numa era digital aí que tá achando que tudo que acontece na internet são os principais problemas da vida das pessoas. Que uma fake news ou um assunto que montaram ou criaram. Não, cara, eu tive tantos problemas na minha vida. Eu perdi meu irmão, perdi meu primo, meus amigos. Eu perdi as pessoas que eu amava, as pessoas que cresciam comigo. Então eu vou entrar nesse negócio aqui. Se o cara virar para mim e falar assim, mas aquilo que você fez, mas aquilo não faz mais parte, eu não sou mais aquilo, eu nunca fui aquilo e eu não tô mais lá. Então não adianta uma pessoa querer entrar num assunto, ela vai ficar sozinha. Isso foi o que me fez ficar 3 meses dentro daquele programa, que me trouxe discernimento e entendimento para falar, olha para essas pessoas. Eu olhava assim, cara, tinha mais de 20 pessoas lá participando comigo e tinha umas pessoas topando tudo por dinheiro, cara. O dinheiro corrompe a cabeça do ser humano e nem sempre é o dinheiro. Eu não tô mais pelo dinheiro, eu não tava lá dentro pelo dinheiro. Na verdade, o dinheiro, ele maximiza o que a pessoa já é. Né? Uhum. A fama faz isso, o poder faz isso. Sim. Ele não muda a pessoa de jeito nenhum. Se a pessoa é mesquinha, você põe muito dinheiro, ela vai maximizar esse comportamento. Então, lá me ajudou a mostrar isso. Pronto. Por quê? Porque eu tive, sim, alguns problemas na internet, problemas muito pesados. Participei do maior cancelamento dessa era digital. Eu fui o primeiro artista a participar desse cancelamento e desse linchamento em massa. Eu cometi um erro de fazer um vídeo infeliz uma vez na minha vida e esse vídeo me trouxe consequências muito pesadas. Eu não digo nem certo ou errado, eu acho que todo mundo tem que ter um entendimento quando comete um erro. E eu tive esse entendimento comigo mesmo. E eu fui com esse problema para dentro da Fazenda sabendo que esse era o principal. Esse era o principal assunto que os meus oponentes, para vencer o MC Gui, eles iam trazer esse assunto, que é o assunto meu da Disney. Onde eu fiz esse vídeo infeliz na minha vida e passei por esse linchamento, por tudo isso. E lá na Fazenda eu sofri muito isso, cara. Porque o Rico, que foi o campeão, né? É um influenciador do Nordeste, se eu não me engano, de Maceió. Ele era amigo meu, cara. Tipo, não amigo, mas ele era um conhecido meu. E ele foi instruído a bater de frente com o MC Gui, porque o MC Gui tinha um nome e a imagem muito conhecida, e ele sabia que ia gerar conteúdo, corte, não sei o quê. Ele falou isso pra mim lá dentro. E aí ele foi e começou a brigar comigo. Resumindo, ele fez o papel dele lá, o público gostou. Eu preferia realmente sair da maneira que eu saí e não ser campeão, porque o pessoal escolheu uma figura totalmente diferente, uma figura que não tem educação, uma figura que ficava muito baixa, mas tudo bem, esse era o jogo do Rico. E ele foi campeão. Ele saiu vencedor porque o público escolheu que ele foi vencedor. E acredito que ele tenha o mérito dele. Porém, ele trouxe... tipo assim, hoje o ser humano tenta muito colocar o Pablo Marçal para baixo para eu tentar crescer. Né? É isso que muita gente tenta fazer e às vezes esquece que esse não é o caminho. E isso aconteceu lá, para mim, deu muito certo, a minha imagem foi boa. Eu fiz uma puta cagada lá dentro também, eu cometi um grande erro lá, que eu entrei compromissado e acabei de graça com outra pessoa lá, excesso de carinho, mas arquei com as minhas consequências. Saí de lá, conversei com a minha ex-companheira, pedi perdão, desculpa pelo que eu fiz, pela exposição, por tudo, pedi desculpa aos pais e segui minha vida. Porque eu acho que quando a gente comete os erros
nós somos seres humanos, nós erramos, mas o perdão é divino, Deus nos perdoa, e a gente não precisa de aprovação do homem. Então, eu segui em frente e depois ergui minha cabeça, cara. Depois da Fazenda, eu ganhei praticamente 1 milhão de seguidores, então fui conseguindo reativar a minha imagem no mundo da fama, para poder mostrar também que eu não era aquele monstro, porque quando aconteceu aquele negócio comigo, desse cancelamento, desse linchamento aí em massa, cara do céu, eu fui abandonado por todo mundo, mano. Por todo mundo. As únicas pessoas que não me abandonaram foi meu pai, minha mãe e minha irmã. De resto, o escritório de funk que eu tava me abandonou. Tipo assim, cara, eu fiz tanta coisa pelos outros e quando eu cometi um erro... Ô Gui, até nisso a gente vai competir, cara. Eu acho que eu sofri um cancelamento maior que o seu. Será? Eu acho que foi, mano. O meu foi bombardeio pesado. Só que eu fico pedindo a Deus todo dia, mais um, só mais um, só mais um. Porque o segredo é converter energia. O negócio é eu queria ter a mentalidade que eu tenho hoje, porque depois eu me tratei, né? Eu entrei em depressão, fiquei 3 meses trancado dentro de casa. As pessoas da internet, Gui, elas têm muita coragem de atacar, mas ninguém tem preparo emocional para defender. Eu não sei se você já teve essa situação, mas você não encontra hater pessoalmente. Não exatamente encontra. isso, Na cara, internet você tem milhões. Eu falo isso pros meus pais, velho. Não, você não acha. Só não se o cara tem. estiver drogado. Não se tem. ele estiver normal, o cara que te odeia ainda fala, tira uma foto que meu amigo é seu fã. A conversa é meu amigo. E aí que tá o detalhe. Esses guerreiros de teclado, eles não querem te ver assim. Eles não querem você nessa situação. Eu vejo uma pessoa com inveja, eu falo, poxa, mas você tá com inveja do carro? Fica pro seu, ué. O IPVA custa 300 mil, o cara não quer. Não, eu te dou o carro, só que você tem que pagar o IPVA do carro. Não, eu não tenho dinheiro para pagar o IPVA do carro. Não, então por que você tá com inveja? Aí eu descobri, cara, eu decifrei algumas desses livrinhos aí que eu já escrevi, que eu já publiquei, eu descobri que inveja não é o que a pessoa quer ter, é o que você denuncia em relação a ela. Então ela vê você com um carro que ela não dá conta, ela não quer o carro para ela, porque o IPVA é caro, mas ela quer que você fique sem. Então a galera não está militando para prosperar. A inveja não vai fazer o cara crescer, ele quer que você não tenha para ele não sentir mal. Vê se você concorda comigo. Eu tenho uma mentalidade de anos, eu posso estar errado, se você puder me falar. Eu costumo dizer que a inveja é nada mais, nada menos do que um admirador secreto. Claro. Eu costumo dizer que o admirador secreto, e principalmente a inveja, ela vem através de um ser humano que entende que ele não tem capacidade de chegar aonde você chegou e muito menos ultrapassar aquele nível que você chegou. Então é mais fácil ela tentar te derrubar e falar mal do seu progresso e toda a estrutura de vida que você criou até aqui. Essa inveja, esse é o resultado da inveja, aquela pessoa amargurada. Ela não consegue chegar aonde você chegou e muito menos passar. Então ela prefere falar do que você fez. Já que aqui é um encontro filosófico, é o seguinte, a crítica e o elogio, eles têm o mesmo valor no cérebro. O elogio, a pessoa dá pela distância que ela está da outra, e a crítica é pela capacidade, você acabou de falar. A inveja sempre vai começar na crítica. A pessoa não tem inveja aleatória assim. Ela começa a criticar pela incapacidade. E de tanto alimentar daquilo, vai ficando uma inveja obesona. Porque, vai dando força. Agora, eu olho pro seu tênis agora, achei bonito o seu tênis. Eu posso ter inveja do seu tênis. Aí eu posso escolher 2 caminhos, tem um algoritmo no cérebro. 1, eu tenho inveja querendo que você não use. 2, esse aí é o que a partir de agora na minha cabeça eu coloco como alvo e vou construir. Eu não vou tomar seu tênis e nem vou te diminuir. Eu vou perguntar para você como é que faz. Eu sinto inveja, cara. Inveja é químico. Então, toda vez que eu sinto inveja, eu falo assim, eu primeiro parabenizo a pessoa. Várias casas que eu já entrei na minha vida, eu falo, cara, parabéns pela casa que você tem. Esse é o mínimo que eu aceito na minha vida e que você continue prosperando. Ou seja, eu pego um caminho que eu vou construir, não tiro nada de ninguém e coloco o alvo, vou construir isso aqui. Exatamente. Esse é o caminho. Porque além que você cria aquele ecossistema, se conecta com pessoas. Me perguntaram hoje qual que era a pauta da entrevista, do encontro. Eu falei, conexão. Eu vou me conectar com o Pablo. Por quê? Eu falei, cara, porque ele
é muito parecido comigo. Óbvio que ele é um pouco mais avançado pelos estudos que você tem, eu concordo plenamente, mas eu me conecto muito com você, porque essa parada de desafio e de você não se importar com o que as pessoas falam, é você pegar essa inveja. Cara, eu costumo dizer, esse cinturão significa isso pra mim. Eu desafiei o Nego do Borel, eu não vou te dizer todo mundo, mas as pessoas não acreditavam que eu tinha capacidade de vencer o Nego do Borel. Pelo fato dele ser engomadinho, ter o tanquinho dele lá, todo fortinho, e eu não tinha físico nenhum. Eu emagreci 20 quilos em 5 meses para poder lutar com ele, para poder chegar perto do peso dele. Eu me dediquei o máximo possível, mas para eu chegar nisso, eu me carreguei. Eu tenho um print aqui, cara, de tantos comentários negativos que eu recebi. As pessoas falaram que eu estava usando droga, que eu estava usando entorpecente para emagrecer, para você ter ideia. Eu falei, mano, olha que loucura, olha até onde o ser humano chega. Eu virei notícia no Brasil inteiro, porque eu emagreci num processo que era necessário. Quem luta sabe, é necessário bater um peso. E eu peguei toda essa energia. O Nego do Borel, ele ficava na internet mexendo o saco e me enche, e fala de uma coisa, e fala do meu passado. Eu olhava pra minha família e falava, eu vou matar esse cara. Mano, ele tá maluco, velho. Ele tá me deixando com energia positiva e, mano, não adianta, pode falar, cara, eu me carrego disso. A inveja vem, eu me carrego. E não existe a coisa melhor do que você se sentir campeão, irmão. A hora que você sobe no pódio. Parabéns. Você Cadê sabe o o que eu vídeo? tô falando. Coloca o vídeo aí. A hora que aquele cara levantou meu braço, foi a melhor sensação da minha vida. Já viu aqueles vídeos dos caras narrando e zoando? Dá uma narrada zoada aí. Vai. Vai lá. E tá lá ele, olha a boquinha de sapo dele, ó. Boquinha de sapo, tá lá gingando e baixa a mão, e o MC tá só mirando, dando a mirada. Opa, errou, e mira, e toma, e ginga, e não vai. Olha lá, acertou na minha testa. Opa, pegou de raspão, mas não acertou. Ali ele tinha velocidade, mas não tinha potência. Abaçou, não quero abraço. Sai pra lá. Sai pra lá, não vem. Tava cansado, ficou bebendo no carnaval, que eu sei. Encheu lá o toba de pinga e não aguentou ficar em cima do ringue em pé, lá, ó. Fazendo cena, e faz cena, e eu tô lá. Vem, danadinho, vem. Lá, fala aí, lá. Pô, ele desamarrou o tênis essa hora, ele pediu pros caras desamarrar o tênis e amarrar. Meu pai viu. Olha lá. Essa hora aí já era. Essa aí ele tava lá em Marte, ó. Lá com o Elon Musk, lá, essa aí. Olha lá, ó. Ele já não queria mais estar lá. Eu mando cruzado, eu mando direto, e o juiz tá ali, pau, e toma. Cascudo. Olha lá. Olha o que ele vai fazer agora. Olhou pra baixo, pimba, lá pimba. Acabou. Essa hora aí eu quase morri. Essa aí eu quase morri, irmão. Você não tá entendendo, não. Aí eu fiquei salva de palmas, gente. Essa hora, eu acho que foi uma das melhores sensações da minha vida. Eu não tava calando só ele. Eu tava calando, tipo assim, todo mundo, cara. Eu entendi que... Qual que é o mais gostoso? Você vai ver que eu estou falando um negócio que faz muito sentido. Quando você começa uma coisa na sua vida, cara, é todo mundo negativando, irmão. E normalmente as pessoas que estão mais próximas. Você pega os mais próximos, como que é? É como ser o candidato a prefeito e a pessoa não acredita. Ninguém acredita em ninguém. O essencial da vida é você acreditar em você. Mas a única pessoa que não pode falhar é a própria pessoa. E eu passei por isso, cara. Isso aqui, irmão, é o maior resultado que eu tive na minha vida, porque eu peguei combustível da onde ninguém pega. E é isso que o povo está esquecendo. Existe combustível em lugares que você não acessa. E quando você acessa o combustível, quando te enche, irmão... Através de novos... Nossa Senhora, olha isso aí. Olha isso aqui, irmão. Eu nunca tinha treinado boxe na minha vida, por Deus que tá no céu. Mas pelo menos trocava porrada ali, né? Não, escola, né? Já tinha, né? Já tinha me defendido algumas vezes. Algumas vezes eu já tinha me defendido, mas eu não sou um cara de briga não, cara. Não sou um cara de trocação. Nunca troquei soco com ninguém. Era um só e tchau. Então, tipo assim, eu nunca fui um cara de ficar brigando não. Então eu falei, eu vou aceitar esse desafio e vou falar, mano... Não existe quem me pare. Não existe. Mas o negócio ele tá pedindo para baixar o peso. Quanto que eu tenho que chegar? 77. Não, 78 ele pediu.
Ah, ele pediu 75 agora, senão no luto. Ó, irmão, e 75 já não dá também, né? Eu tava com 97 quilos quando eu aceitei o desafio. Baixei para 77. Tá ótimo. Ele que se dedica e ganha peso, porque ele aceitou o desafio. E aí ele não teve a responsabilidade. Aí entrou né? Não sei porquê, rapaz. Eu tô gostando tanto desse cara, mano. Tem que... Pablo, eu falar pra você... Eu vou te falar uma coisa, gente, por favor, mano, eu não tô puxando o saco do Pablo, eu não costumo fazer isso, com todo respeito, cara. Eu sei que você é um cara de uma responsabilidade incrível, eu admiro muito, mas eu não tô puxando o seu saco. Mas eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, porque eu participei dos melhores programas que tem no Brasil, em todas as emissoras eu fui, durante muitos anos. Eu tive um quadro com o Celso Portiolli, que você entrevistou aqui, que eu assisti também. Eu tive um quadro durante 1 ano e meio com o Celso Portiolli, mas essa entrevista aqui, ela está significando muito para mim, porque eu me conectei com você de uns meses atrás, acompanhando seus vídeos e vendo verdade, vendo uma pessoa que tem a coragem e uma opinião muito forte, uma opinião precisa de verdades e de certezas, de coisas que Deus deu o caminho e o povo não consegue enxergar, cara. E eu vi você falando esses dias, eu tô cansado, eu vou parar. E eu vou ir para outra coisa, porque eu não aguento mais mostrar. E eu sou assim, cara, eu mostro e as coisas ninguém consegue perceber. E tá tudo bem. Quando perceberem, a gente vai estar lá, né? Porque nós estamos fazendo o nosso, então... Muito obrigado, cara, de verdade. Eu estou muito feliz, muito grato de verdade de estar participando aqui. Esse é o ecossistema que eu busco. Essa é a vida que eu busco. Eu sou funkeiro, não tenho vergonha disso. Tenho vergonha não, eu sou funkeiro. Eu só estou sentado aqui por causa do funk. Então não tem porque eu ter vergonha não, eu tenho orgulho disso. Mete a mão nessa caixinha aí. Tem uma caixa aí do lado, escolhe o item. Caixa secreta. Eu não consigo esconder o meu gosto por gente que entra em desafio contínuo. Não tem como. Eu tenho uns 150 sócios em todo o ecossistema. E o cara que eu mais curto é o cara que mais topou desafio. Eu não escolho isso pra ninguém. Eu não gosto da pessoa porque ela é alta, baixa, sei lá, qualquer coisa dela. Eu gosto da... Pode arrancar o negócio aí. Eu tô com ele na mão. Ah, pode tirar então. Um coração. Quem destruiu o seu coração? Terminando o raciocínio. Eu amo gente que se desafia. Porque essa pessoa, ela vai me ensinar alguma coisa. Essa pessoa não vai fazer a gente retroceder. Essa pessoa... E quando a gente falou 2 minutos, eu falei, mano, arrumei um cara pra gente arrumar uma treta. Agorinha, né? Arrumar ou seja, um desafio. Porque foi isso que me fez crescer até hoje. Essa música não, né, viado? Na minha fala não, na dele você põe. Aí você me quebra, mano. Quem destruiu o seu coração? Aí pode entrar a música agora. Bom, quem destruiu meu coração? Eu já tive alguns amigos que eu achava que eram amigos. Eu sou um cara muito leal nas minhas amizades, né? Eu não engano meus amigos, eu não passo a mão neles, não dou uma facada nas costas deles. Então, o mínimo que eu espero é que seja mútuo a nossa amizade. E eu já me decepcionei com muitos amigos. Então, quem quebrou meu coração foi alguns amigos meus, que eu sempre esperei e nunca esteve, tipo assim, no momento que eu precisava, eles nunca estavam, tá ligado? Só nas horas boas. E isso quebra o coração. Porque não adianta você querer viver o propósito sem ter passado pelo processo. Cara, amigo só é amigo depois que ele ganhou o certificado depois da guerra. Alguém fala, esse fulano é meu amigo. Vocês já passaram um caos juntos? Já passaram um problema juntos? Não. Não tem como ser amigo, você é conhecido, cara. E no primeiro problema, a pessoa se revela. O Salomão fala 3.000 anos atrás, lá em Provérbios. É na crise que se conhece um fraco. Cara, o que eu mais amo é expor as pessoas a desafio, porque ali é a crise de uma pessoa. Poxa, mano, o dia que você foi pra cima nisso aqui, você entrou em crise. É na crise que você conhece um fraco. E você tava falando aí, pô, o cara tava bebendo no carnaval enquanto eu tava focado.
E a crise não é o dia da luta, a crise é quando você entra num desafio. Você só acaba com a crise depois que você sai do desafio. Então, amigos, aprende isso aí. O certificado de amizade só vem depois do caos. É onde você conhece uma pessoa. Você não casou ainda não, né? Não. Estou prestes. Expõe essa pessoa em crise. Porque ela vai revelar quem ela é. Cara, a gente Lembra acabou disso? a gente está renovando faz quase 10 dias que a gente voltou ao nosso relacionamento. Eu tive algumas coisas na minha cabeça e acabei separando pela segunda vez da minha companheira. Mês que vem a gente vai completar 1 ano. Nós somos recente, é um relacionamento recente, mas é um relacionamento muito bom. Ela é uma pessoa de uma família muito boa. Eu já tive muitos problemas com meus ex-relacionamentos, porque eu gerei alguns problemas com falta de maturidade, falta de fidelidade. Eu tinha alguns problemas que eu não conseguia resolver e eu achava que a solução era aquelas minhas decisões que eu tomava com algum tipo de emoção que gerava na minha cabeça. E é muito difícil, porque eu amo a pessoa que eu tô, só que as pessoas na internet, elas levam um lado meu que não existe. Mas está tudo bem, porque eu identifico hoje quem eu sou e não me baseio na internet. Mas eu tive muitos problemas nos meus relacionamentos por decisões minhas, emoções erradas geradas na minha cabeça. Sentimento e emoção. Sentimento de emoção, e eu não sabia controlar e também não sabia seguir em frente, né? Eu não conseguia, sair daquele negócio de cabeça erguida. E aí eu tive esses problemas agora com a minha companheira de probleminha pequeno de relação. E aí a minha cabeça fez... Aí eu tive essa crise com ela e a gente vem se fortificando tanto assim, porque ela é uma menina muito companheira, uma menina que me coloca para cima, que me dá mais brilho. Eu vejo muito isso. Você exalta tanto sua mulher e eu gostaria de ter o espaço aqui de exaltar a mulher que eu tenho também hoje. É pouco tempo, mas esses poucos meses que eu tô ao lado da Georgia é muito importante para mim. Ela tá mudando, ela não tá mudando o Guilherme, ela tá mudando os fatores. Ela tá conseguindo me mostrar que os valores da vida nem sempre tá naquelas emoções geradas, né? Que é o sentimento de emoção que gera. E ela tá conseguindo destravar minha mente em relação a isso. Fala naquela câmera lá, ó, aquela que vai acender lá de verde. Aquela verdinha ali. Faz a declaração para ela. Bom, vou abrir esse espaço aqui, obrigado, Pablo. Te admiro muito pela responsabilidade e família que você tem, por exaltar uma grande esposa que você tem do lado. Eu gostaria de começar exaltando primeiro uma família que eu tenho, que é meu pai e minha mãe, ao Rogério, minha mãe Cláudia Baronesa também, que me trouxeram ao mundo e me trouxeram uma responsabilidade e uma vontade tão grande de olhar para eles e ter uma visão de família, uma visão de querer viver essa estrutura. O casamento, eles estão juntos há 30 anos. Meus pais são casados há mais de 25 anos casados. E eu acompanho, eu vi todas as crises do casamento deles. Eu vi tudo o que aconteceu. Só que eu vi duas pessoas que se amam e que lutam para estar juntos. Então, eu não posso desistir do amor e muito menos da pessoa que está ao meu lado. Então, eu gostaria de exaltar minha família, minha mãe, meu pai. E obrigado por vocês terem me tornado hoje o que eu sou, para poder enxergar uma família ao lado da Georgia, ao lado da pessoa que eu amo, a pessoa que eu estou hoje. Gostaria de agradecer a Georgia por todo o espaço que ela me deu até aqui. E dizer que eu sou esse moleque cabeça dura às vezes, durão, chato, mas uma pessoa que te ama muito e uma pessoa que tem um sonho imenso de ter filhos, de ter uma família e construir sonhos junto a você e os nossos filhos, se Deus permitir que isso aconteça. Em breve. Cata mais um aí dentro dessa caixa. Aí, ó. Qual que é o carro dos sonhos? Carro dos sonhos? Eu gostaria hoje de ter uma... É tanto que ele abriu um painel, tá assim, isso aqui pior que é tanto mesmo. É pra gente que gosta de carro, você sabe, né? Mas hoje eu sempre sonhei em ter uma Lamborghini. Eu sempre sonhei em ter uma Lamborghini. Eu ainda não tive,
porque eu acredito muito no momento de Deus. Deus coloca os momentos certos. Então, eu espero que esteja chegando esse momento. Porque eu me sinto preparado para pilotar uma Lamborghini. E eu me sinto pronto para ter uma Lamborghini, papai do céu. Para pilotar, tem certeza que você segura. Deixa eu te falar, isso aí tá muito próximo. Aquilo que você fez daquela corrida de falar, vai acontecer assim, vai acontecer, cara, usa sua mente e suas conexões o tempo inteiro. Isso vai acontecer em semanas. Semanas. Conexões. Minha maior conexão foi isso. Isso aqui é um Camaro, certo? Uhum. Meu primeiro carro de luxo. Meu primeiro carro de luxo foi um Camaro. E é o que fez sucesso na minha música foi o Camaro. Então, eu fico muito feliz quando eu pude conquistar um carro como o Camaro, que sempre foi desejado, né? Mas uma das maiores curiosidades que eu tenho, você fala muito sobre isso, e eu vim conversando com o Adriano no carro, meu assessor, falei, eu vou contar para o Pablo, ele precisa saber disso. Ele precisa saber que uma pessoa de 14 anos de idade foi no CT do Corinthians, eu sou corintiano, e eu fui no centro de treinamento do Corinthians, quando eu ainda não era famoso. Um amigo do meu pai levou a gente lá para conhecer os jogadores do Corinthians. Chegamos lá, eu conheci os jogadores, só que primeiro eu fui no estacionamento. Cara, eu cheguei no estacionamento do CT do Corinthians, Camaro, irmão, era o lançamento na época, eu nunca tinha visto. Tinha uns 5, irmão. O Jorge Henrique, Emerson Sheik, o Danilo, os jogadores tudo na época tinha tudo Camaro. Tinha um vermelho, um preto, um amarelo, tinha tudo. E o que eu aprendi nessa época? Eu comecei exatamente dentro do CT do Corinthians. Todo carro que eu passava por um carro, perto de um carro desse aqui, sabe o que eu fazia? Até hoje eu faço isso. Com 13, 14 anos de idade, eu passava assim a mão assim, ó, fechava o olho e jogava pro universo, toda vez. Eu costumo te dizer que 80%, por Deus que está no céu, pela minha mãe, pelo meu pai que está aqui, 80% dos carros que eu passei a mão e fiz isso, eu comprei. Até hoje. Muito bom. Então, eu aprendi desde lá do começo. Eu não sabia isso no começo, Pablo. Com todo respeito, se eu falar aqui para você que eu sabia disso, é mentira. Mas era algo que tocou no meu coração. Deus falou para mim, faz isso. Eu fiz. Eu passava a mão no carro e desejava aquele carro. Só que quando eu fazia isso, eu não só pedia. Eu sabia que era um futuro que eu poderia chegar. Isso eu tinha em mente. Eu tinha em mente isso. Cara, então, quando eu concretizei a compra do Camaro, eu falei, é real. A parada acontece, é real. Aí fui indo. Camaro, Porsche, Land Rover. Agora eu vou passar a mão no helicóptero, que até hoje eu não fiz isso. Vamos hoje, pô. Eu vou numa feira aqui agora, se você quiser ir na comigo. hora, eu passo a mão naquela... Rapaz do Você céu. já pode ficar com ela, já. Já parcela 20 milhões pra você rapidinho ali. Ei, Laia! Tá com cheque aí, pai? Aceita cheque? Precisa de cheque não, mano. Sabe como que eu meço pra vender uma coisa pra alguém? A capacidade geradora de riqueza da pessoa e a mentalidade dela. Todo mundo deveria tomar decisões com essa base. Capacidade geradora de riqueza. A gente vai avaliar um valor de uma companhia, não é o tanto que ela fatura, porque o tanto que ela fatura pode acabar amanhã. A primeira coisa eu olho para a perenidade, até onde essa empresa pode chegar. A curva de pressão que ela consegue, que processo, que ferramenta, que tecnologia, que nível de gestão, que cultura, que governança. Aí eu consigo, nessa curva, ver se você consegue dar uma rampada, e se você der conta de mostrar que vai rampar em cima de uma rampa, que aí mostra que você é exponencial, aí eu ponho um recurso. Cara, cheque a pessoa não paga, não tem nada a ver. Eu olho para a pessoa, tem mentalidade de crescimento? Você que é um cara movido a desafio, seu índice é gigantesco em capacidade geradora de riqueza. Às vezes você pode estar gastando seu tempo com coisas que dão ROI baixo, que é retorno sobre investimento. Uhum. Mas se você só destravar algumas pequenas peças na sua cabeça, você vai pegar caminhos aí. Eu vou te contar um dos maiores segredos que me fez explodir na riqueza. É multiplicar talento. Porque aí você passa essa cultura sua, que você falou do ecossistema, que é o que a gente tem, você passa isso para os outros, aí você não precisa fazer mais. Eu faço tudo para não ter que fazer. Então eu vou lá, domino, toma, agora eu sei o que vai fazer. Eu tenho um negócio dentro de mim que eu falo que eu tenho mais 4 anos. Que eu quero trabalhar mais 4 anos assim, com a mão na massa, para quando eu chegar com 30,
E se eu te falar que pode ser em 1 ano, e se você entendeu o que eu acabei de falar, você vai pegar esse corte, estudar, e você pode me perguntar no WhatsApp. Marcelo, o que é isso aqui? Esse pedaço que eu acabei de falar. Eu gostaria de te fazer um pedido. Então vai lá. Se eu tiver a oportunidade de participar desse aprendizado com você, eu gostaria muito, porque eu tenho muito a aprender. E com a idade que eu tenho, se eu não tiver responsabilidade... Vai começar no IP, então, no método IP. Você vai na turma do método IP, você é um cara que tem uma cabeça absurda, absurda. Ajuste fino aqui e ali, bunga. Vou te dar um exemplo na música. Vou te dar um exemplo na música. Gustavo Lima é um cara monstro na música. Aí ele falou, poxa, eu vou sentar com um fundo de investimento e vou vender todos os meus shows. Eu fiquei só assistindo e falando, que ideia de doido que é essa? Por quê? A priori, quando alguém vai vender todas as agendas, o cara parece que vai ganhar menos dinheiro, só que ele já vendeu tudo. Agora, o cara que tem que arquitetar é o cara que comprou. Ele vendeu para um fundo aqui do interior de São Paulo. O fundo foi lá e bancou o ano inteiro de show dele. Ele, salvo engano, a primeira rodada pegou 200 milhões de reais. Ao pegar esses 200 milhões de reais, ele testou uma operação. O que esse Gustavo Lima começou a fazer? Começou a trazer cantores para fazer a mesma coisa. E ele ganha sobre todos os outros cantores. Ou seja, o cara não é cantor, mano. É por isso que o cara tem avião de gente grande. É por isso que o cara tá fazendo uma pista de pouso dentro da casa dele, do lado ali da casa dele. É por isso que o cara é o maior no setor que ele tem. Ele não é cantor. Posso te pontuar uma coisa? Vá para a gestão, vá para essas conexões, vá para a cultura. Foi isso que eu quis, cara. Eu acho que até para acrescentar para os jovens que estão assistindo principalmente, que eu quis passar para vocês, talvez, se vocês não me entenderam, através de imagem ou de eventos, eu vou falar aqui um pouco do que eu quis passar. Quando eu decidi sair da música, não sair da música, mas quando eu decidi expandir todos os conhecimentos e as vontades que eu tinha, de ir primeiro para o PQD, que é o paraquedismo. É uma parada muito diferente. Ela não tem nada a ver com a música. Eu quis expandir e falar que eu quero conhecer coisa nova. E a minha vida, a minha estrutura psicológica, tudo que eu tenho até aqui hoje, que a música me trouxe, me permite conhecer novos ares. Então, o que a gente precisa entender? Principalmente o jovem. Eu gosto de passar isso, Pablo. Eu fui para a música, deu certo, mas por que eu tenho que ficar só lá? Né? Eu entendi isso. Mas você também não precisa sair. Você forma um plantel, uma cultura, multiplica talento. Isso. Que vem a música, o PQD, a luta, a corrida. E quando eu me identifiquei num negócio e vi que eu já não estava tendo tanta capacidade de crescimento só naquilo, eu precisava ir para um novo desafio para fazer aquilo crescer. Porque talvez aquilo expandisse um pouco mais do que eu queria na música. A música eu já estava num patamar ali legal, eu estava top. Então eu comecei a buscar coisas novas. Aí fui para a corrida, aí fui para a luta. Eu tenho um livro também, eu tenho um livro escrito que já vendeu milhares de livros também. Não fui eu que escrevi, mas eu fiz a oratória junto com o escritor. E eu costumo dizer que de lá para cá eu gostaria de escrever um novo livro. Eu até esses dias falei, cara, eu acho que um nome interessante minha vida, eu queria criar uma coisa tipo, porque parece, quanto tempo faz esse livro, pai? Uns 8 anos? De 8 anos pra cá, eu vivi uma nova vida, cara. Que se amadureceu total. Eu acredito que eu tenho umas 2 vidas, que eu poderia escrever mais 2 livros agora, para poder contar o que aconteceu durante esses 8 anos. Tem uma coisa que eu queria que todo ser humano soubesse. Tem 86 bilhões de neurônios, 37 trilhões de células, e em menos de 3 anos, 100% de tudo que você entende como você, de cabelo, a pele, a célula dentro do corpo, intracelular, 100% é renovado. Presta atenção. 37 trilhões de células se renovam em menos de 3 anos e você é uma nova pessoa a cada 3 anos, praticamente. 100%. Só que a cabeça é de 200 anos atrás. O software é como se você pudesse ser um computador que o tempo inteiro é renovado, só que o Windows é o 95. É esse que é o seu problema. Um corpo que se renova com a mente que não renova. Por favor, escuta o que eu estou falando.
Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é a mensagem de hoje. Tem 20 séculos essa mensagem. Muda isso aqui, ó. Muda isso aqui, que é isso que vai fazer você explodir. Eu também vim de escola pública. Não tinha chance nenhuma de chegar aqui. Meu corpo mudou quantas vezes? De 3 anos em 3 anos, 100% de renovação intracelular, 100% dos trilhões de células. É a cabeça também. Se a cabeça for amadurecendo, tomando decisão... Se você conseguir acompanhar, né, esse processo, né? É só continuar crescendo, não pare. Nada pode fazer a pessoa parar. Eu acho que eu tô nesse desenvolvimento, porque nos últimos 3 anos eu tô identificando muito essa minha mudança, de conseguir acompanhar o ritmo. Se você continuar nisso, em 9 anos, que é esses 3 ciclos, você vai olhar para trás e vai falar assim, quem é essa pessoa aqui? Eu já me olho, cara. Então, pronto. Eu já me olho com 3 anos atrás e falo... Que loucura, cara. Agora nós vamos direto do como, 2 pessoas fazendo pergunta pro Gui, e você, enquanto vai arrumando os microfones, você pergunta para mim. Vai direto no como, MC Gui. Vamos lá. Quem vai perdendo no Fórmula 3 pro Titi. Vamos lá. Eu gosto de saber coisas muito interessantes. Vai lá. Cara, eu gostaria de saber como uma pessoa pode identificar se aquele desafio é ou não é parte da vida dela. Interessante a pergunta. Todo desafio, se é desafio, significa que a pessoa não está completa para concluir aquilo. Que se fosse, ela estivesse completa, não seria desafio, seria uma rotina. Então, todo desafio é positivo. Só que existem desafios que aceleram seu propósito, que é diferente. Então, se você falar, eu vou a partir de agora virar um palestrante, vai ser um desafio talvez para você. Você vai ter que aprender a tomar atenção, a reter essa atenção, converter essa atenção. É uma arte também. Aí você fala, mas isso aqui não é o meu propósito. Aí não é seu propósito, mas destravar essa competência, essa habilidade de fala e comunicação vai te carregar com energia para cumprir seu propósito. Então, é bem-vindo. Você ir para a corrida, você é um cara que perdeu o medo da velocidade, você aumentou sua ousadia, você aumentou seu network, você aumentou a sua autoconfiança ganhando o título, você não sabe o que você arrumou nessa cabeça sua, ou seja, você não precisa seguir no automobilismo mais. Só o que você ganhou em 1 ano, que geralmente pessoas boas e dedicadas levam 10 anos para conseguir o que você conseguiu, eu mesmo não consegui. Não consegui mesmo, mas eu não ganhei uma corrida ainda. Eu cheguei em 2º, cheguei em 3º, eu cheguei em 4º. Pois é, não ganhei uma corrida. E eu corro com os caras que é tudo maluco, o cara que corre desde a infância. Resumindo, só que o que eu ganhei nesse lugar, vou te dar um negócio que veio do automobilismo. Eu tenho um terreno que eu vou lançar um condomínio aqui dentro dessa cidade. VGV, 500 milhões de reais. Comprei por 25 milhões de reais no banco por causa do network que eu fiz no automobilismo. Ia para leilão, eu cheguei, fiz uma proposta indecente, comprei o terreno. Foi o que o Cariani foi? Não, o Caian, a gente disputava, ele que me rodou na pista quando eu fui para o último, e depois cheguei em 2º. Ele louco atrás de mim, eu fui lá e peguei ele. O Caian é meu brother, mora na rua de trás, ele mora no mesmo quarteirão que eu. Então assim, esse lance que as pessoas não sabem, elas irem para o automobilismo, o que elas carregam de vantagem cerebral, todo mundo, se entendesse o que eu estou falando, ia tirar a carteira de piloto. Todo mundo. Ia pilotar, por quê? Porque o benefício de amadurecer seu cérebro com ousadia, velocidade, com técnica, com precisão, com network. Você é louco, cara. Eu sou outra pessoa depois disso. Eu pouso em cima de prédio, helicóptero. Eu falo, cara, o que meu cérebro virou, mano? O que meu cérebro virou? Eu acho que as pessoas não entendem o que é você chegar a mais de 200 km por hora e frear faltando 70 metros por uma curva. Não existe helicóptero, não existe avião, não existe nada, irmão. Tem que ter culhão, você sabe. Tem. O que a gente vive na corrida... Ele te traz isso. Isso aí que você está falando, nem você freia com 70, eu freio com 40. Mas você tem só 1 ano de corrida, né? Eu freio com 40 lá dentro. Você vai tomar um pau meu na Fórmula 3.
Pablo. Pessoal, acho que vocês vão ver o maior desafio do Pablo, porque, mano, eu sou muito igual a ele, velho. Você tá lascado, mano. Não, mano. Você tá, porque você tem 11 anos na frente. Tá 11 anos mais rodado, filho. O óleo tá desgastado. É igual meu pai. A cria não passa o criador. Já passei faz tempo. Então, assim, viver de desafio, você vê, só de você falar o seu, falar o meu, a gente já tá doido querendo fazer alguma coisa. Se eu pudesse sair daqui direto pra corrida pra ganhar de você agora. E a sua falta de experiência com o helicóptero, você falou, não tem helicóptero com aquela freada ali, maluco. Não fala isso, não. O helicóptero a gente chega a 180 por hora e faz uma curva e já baixa ele para 30. Então, assim, é muito mais pesado do que mexer com aquele carro. Eu preciso voar com você, mano. Nossa, eu gosto de piloto doido. Vamos agora. Então, assim, ó, manda aí direto no como. Cadê a pergunta pro homem? Bom dia. Vai direto no como. Eu sou Bom a dia. Priscila, Pri da Massa no Brasil. Parabéns, pais, pelo menino aí, o Gui, McGui. Estou muito admirada, me emocionei com a sua história. Nunca imaginei uma roqueira gostar de um funkeiro. Adorei. Esse é um tempo no Brasil onde a gente vai parar de dividir uns aos outros por causa de funk, rock. São pessoas, né? É isso. São pessoas. E aí eu me admirei muito. E a minha pergunta para você é assim: eu trabalho com recrutamento e seleção e eu vejo muito os adolescentes perdidos. E começou tudo com um Camaro, com Ferrari, com uma historinha lá com os 13 anos. E você não perdeu esse foco, você seguiu. Ali teve a mulherada naquele momento que você contou a sua história. Uhum. E tem distrações nesse caminho. E você seguiu o seu caminho. Você começou a sua trajetória e seguiu. Não só pela fama, mas você seguiu e está seguindo. Você acha que é o próximo Pablinho aí, né? Então eu queria saber essa história sua. O que você diria para os meninos? Bom, primeiramente, obrigado. Para a galera não perder a cabeça no meio do percurso. Como a molecada hoje pode enxergar um futuro, né? Um futuro não só na música, como no boxe, na corrida, talvez para se tornar um governante. Eu acho que a estrutura vem muito do ecossistema. Primeiramente, a molecada precisa entender que aqueles moleques que só quer jogar futebol e não quer estudar e não quer focar em alguma coisa de fato para entender que o futuro existe, isso já começa por aí. Você tem que eliminar, você não tem que eliminar o seu momento de criança, o momento de adolescente, de brincar. Você tem que conciliar. Ao mesmo tempo que você brinca, você tem a responsabilidade no nível que você tem que ter. Não adianta você dar uma responsabilidade para uma criança, uma responsabilidade que o pai e a mãe tinham que cuidar. Então, se você tem um filho que sonha em alcançar os objetivos na música, no futebol, no boxe ou na corrida, você tem que entender qual que é o seu papel como mãe para poder auxiliar o seu filho, porque eu tive esse auxílio. Meu pai, ele me auxiliou na carreira artística, minha mãe no psicológico, minha irmã nas empresas. Então, a estrutura familiar, mesmo que não seja familiar, se você tiver um amigo, um irmão de coração, uma pessoa que você gosta, o adolescente, o jovem, se ele tiver essa estrutura por trás dele, não adianta você passar a responsabilidade. A melhor maneira é ele não ter 100% da responsabilidade. Você identifica o dom do jovem, você vê que ele tem o dom e a expertise para fazer algum tipo de conteúdo, algum tipo de futebol, basquete ou algum esporte, aí você entra com o que você tem a oferecer a esse jovem, ensina ele e compra um pouco dessa responsabilidade. Acredito eu que hoje o melhor caminho para o jovem é esse, você identificar os sonhos e os objetivos, identifica o dom dele, coloca ele dentro de um ecossistema que corresponde ao que ele quer, né? E só botar o menino para trabalhar. Isso aí, parabéns. Bom. Olha, não sei se vocês já foram desafiados por mulher na velocidade, mas um dia eu vou chegar lá para desafiar vocês. Vem com nós. Sim, garoto. Tem várias mulheres que pilotam e parabéns, a gente está precisando de mais mulheres como pilotas. Vem correr com a gente. Tamo junto. Na Porsche Cup tem uma garota lá que tá arrepiando com todo mundo. Tem. Vai lá, próximo. Aqui, MC Gui. Tudo bem? Me chamo Henry Damascena, sou atleta de boxe. Acompanhei sua luta, estava perto do ringue. Primeiro que eu já te parabenizar pela coragem de subir no ringue, que não é para qualquer um. Tem que ter culhão para subir ali. E queria entender o que aconteceu depois que você saiu vitorioso. A equipe de um lado subiu, sua equipe de outra subiu e rolou aquela trocação de soco, aquela discussão. Queria que você explicasse o que foi que aconteceu ali, que até hoje eu tô sem entender.
Por gentileza. Fechou. Bom, primeiramente, obrigado. A gente falou muito sobre desafios, né? O desafio move o ser humano, então já deixo ciente que desafio vale a pena você enfrentar um desafio, esse foi um que eu enfrentei. Acho que teve muita provocação, né? O esporte, ele envolve muito isso. Ele te traz uma provocação tanto do seu oponente quanto de você mesmo. Você também precisa provocá-lo, você precisa tentar de alguma maneira entrar na cabeça dele, para você já sair ganhando. Então eu pensei isso desde o início, desde o meu desafio. Fiz o desafio, falei, opa, já saí ganhando um pouquinho. O homem já começou a perder a paciência na internet, já começou a me xingar, xingou minha mãe. Então, ali eu já comecei a identificar que ele não tinha tanta mentalidade para aguentar a zoação, tá ligado? Aí, beleza. Aconteceu a luta, o meu oponente tentou fazer com que eu passasse de um papel de vilão, um papel que eu não sou, e na luta é assim, tem o herói e o vilão, ou tem os dois heróis e aí vai acontecer a luta. Aí a nossa luta aconteceu e o cara que tentaram passar como vilão venceu, que no caso eu identifico que o MC Gui, né, falando como terceira pessoa, ele venceu por causa do mérito dele, dos treinos, de tudo. Depois que acabou aquela luta, as pessoas que estavam em volta estavam... Cara, para quem... Alguém já assistiu luta gingando de casa? De frente pra TV? Você tá assistindo a luta, o cara faz um movimento, você faz junto. E eu desde molequinho ficava assistindo desse jeito. Então, resumindo, o pessoal que tá em volta ali, mano, imagina, você tá vendo o Popó dando um cacete no Bambam aqui. Você vai ficar eufórico. Você fica eufórico. E se você estiver torcendo e você vê que aquele povo tava eufórico e eles comprou a briga, porque o Nego do Borel, ele ficou pesado demais. Não tinha que ter acontecido aquelas agressões, então o povo acabou se matando, Pablo. O negócio, rapaz, o couro comeu. A hora que acabou aquela luta, teve mais soco do que na luta principal lá mesmo. Juro por Deus. Então, o que aconteceu? O público subiu para comemorar comigo e uns engraçadinhos, que não são de equipe minha, não são nada, eu não combinei nada com ninguém, foram lá agredir a equipe técnica do Nego do Borel. E aí aconteceu aqueles socos ali, mas foi muito rápido. Não foi uma briga tão generalizada, foram uma duas... amostra grátis. Foi uma amostra grátis que, cara, não trouxe resultado para ninguém. A verdade é essa, eles quase estragaram o espetáculo, porque o dono do evento teve que subir e falar que não ia ter que cancelar a luta. Eu não ia ficar com a vitória porque tinha muita gente em cima do ringue, aí eu tive que pedir, então resumindo, nada demais, cara. Cara, por que você não marcou outra luta, não? Então, eu tava atrás de oponente, né? Tem um pra você, ué. Tem? Pega o Bambam, ué. Bambam... Eu quase fiz um desafio pro Bambam, rapaz. Cuidado, hein? Eu acho que o Bambam você não passa, não. Será? Você acha? Então vamos fazer o seguinte. Pode falar para aquela câmera ali, ó. Vamos lá. A cara do seu pai. A sua mãe já baixou, seu pai tá ali com a mão no rosto. Ô, gente, por que esse espanto? O homem acabou de desafiar o Popó. Vocês estão com medo de eu desafiar o Bambam? Jura por Deus? Não, essa merece. Vocês estão achando que o MC Gui é mais louco que o Pablo? Olha o que ele usou de argumento. O homem desafiou o Popó. Você acha que eu não vou desafiar o Bambam? Aí, Bambam, não leva a mal, meu parceiro. Com todo respeito, você é um cara grande, tanto de idade quanto de tamanho, né? Mas como eu não sou filho de pai assustado, eu gostaria de te fazer um convite. Eu te desafio para nós sair no box, fazer uma luta, eu e o Bambam. No mesmo card, Marçal versus Popó e você e eu e o luto Bambam. contra o Bambam. Pode ser que eu falo com o Tá feito o desafio, não tenho medo, não sou filho de pai assustado. E não vem gritar, não vem com as suas historinhas de louco, eu conheço o Bambam, tá ligado? Eu conheço ele. Não vem dar de doido não, hein, Bambam, pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, o desafio tá feito. Pablo Marçal contra Popó e MC Gui contra Bambam. Bambam, pode vir quente que você vai tomar fervendo, rapaz. Vambora. Bora. É problema, mano. Irmão. Gente do céu. Não julguem. Ô, Bambam, falar pra você, ó. Vou falar uma das coisas que eu tenho que você não tem, um cinturão, parceiro. Aí, ó. Que ele costuma falar isso, né? Eu tenho uma Ferrari em Miami, mas você não tem um cinturão, vambora. Muito bom. Tá feito.
É o seguinte, eu vou te dar esse livro de presente, que é o Destravar da Inteligência Emocional. Tem um capítulo aqui que eu falo de CCC. E eu escrevi para você assim, ó, MC Gui, você é amado, irmão. Bora pro próximo desafio. E eu escrevi aqui, ó, bora destravar a inteligência emocional desse povo brasileiro. Inclusive, deixar aqui já registrado meu apoio, sua mãe é pré-candidata a vereadora por São Paulo, é nossa pré-candidata. E a nossa... Você pode subir, sobe aqui. Sobe aqui. Por favor, minha baronesa. Deixa eu dar a volta aqui. Seja bem-vinda nessa política e que pessoas se levantem, né? Pessoas se levantem com essa coragem. Quando o Gui falou a bandeira que você está levantando, eu já falei para ele, esquece, ela já é. Eu nem terminei de falar, né? Nem terminou, eu Nem falei, precisei. então se a sua mãe está com isso aí, a gente tá junto. Eu quero que você mande seu recado, né? Usar esse espaço aqui. Primeiramente, obrigada pelo convite para o Gui estar aqui. Ele está muito feliz. Eu vejo quanto você é especial e quanto você fez ele feliz aqui hoje. E boa sorte, né? Para nós. Para nós, o que eu vim aqui falar um pouco também é sobre toda a nossa história. Realmente, a gente precisa de pessoas como nós lá no poder para ajudar, né, as comunidades. E eu estou nessa luta, né, e quero muito estar lá. E você falando, eu já me vejo lá, né, porque ouvindo você dar todo esse apoio e visualizar, eu acredito muito que vai dar certo, sim. Quero até falar para você, o Gui hoje ele trouxe o capacete dele e o cinturão, né? E você como candidato a prefeito, você sabe que você vai precisar. Tem que falar pré, nós somos pré, né? Candidato pré-prefeito. E você vai precisar muito, né? O capacete refere à corrida, você vai ter que correr muito, né? E o cinturão, que é a luta que você vai ter, como nós vamos ter para combater. E tenho certeza que a gente vai ter a vitória lá na frente, viu? Quero voltar aqui e nós dois contando uma outra história. Tamo junto, garoto. Parabéns. Tamo junto. Obrigada, gente. Opa, desculpa. Eu quero dar um... Eu queria só falar uma coisa pra você. Eu sou seu Sobe fã. aqui, cara. Eu sou Esse é seu o fã. Rogério, meu pai, gente. Esse aqui. é seu fã de verdade. O pessoal fala que parece meus primos. Eu sou fã desse cara, né? Eu sou empreendedor e tudo que eu acompanho, essa imersão dele, é um cara que me motiva muito. E eu vou falar pros oponentes dele. Eu acho que dá 50 mais um e você vai levar no primeiro turno. Então não tem só um doido falando. Não, agora é dois. É dois do... Não, ó, Cara, São Paulo é uma cidade rápida, veloz, toma decisão rápida. eu sou um cara que eu não... Quando eu fui fazer meu... Vira pra cá, ó. Você vê, ó, pai de cantor não tem aquelas expertise, né? De ficar, né? Quando eu fui chamado para ter uma reunião com... Desculpa. Tá nervoso. Com o pessoal do partido, eu perguntei qual que era o coeficiente para ela se candidatar. Ele falou 25 mil, 30 mil, ela está dentro. Falei, qual que é o número que eu tenho que fazer para garantir a cadeira dela? Ele falou 110 mil para fazer a cadeira dela. Falei, então eu vou fazer os 110 mil. Eu não quero garantir nada, não quero saber de nada do partido, eu vou para cima dos 110 mil. Porque eu não quero depender de ninguém. Eu quero chegar lá e mostrar que ela chegou para fazer o diferente. E nós, entrando para a política, a gente precisa mostrar que o novo é o diferente. Porque o que está lá não está fazendo direito. Por isso que eu digo, esse cara tem que levar no primeiro turno. Entendeu? A cidade vai levar, a cidade vai fazer isso. Eu fiz questão da família do Gui subir aqui para desafiar vocês, porque quem odeia política é governado por gente que não presta. Exato. E eu quero pedir, se você tem vergonha, a gente assume e a gente vai lá e faz por você. Se você não vai descer o poço, só segura na corda. Ninguém aqui está pedindo apoio eleitoral. A fase não é essa, a fase é não se envergonhe da política, porque ela determina o arroz que você come na sua casa, Sim. o combustível que você põe no seu carro, até as viagens que você faz com a sua família, tudo é política. Exatamente. Nós somos 70 mil políticos no Brasil
E se você tiver vergonha, as piores espécies de gente que pode entrar nesse lugar vai entrar. Exato. Então, que se levantem pessoas novas, pessoas que amam o desafio. Eu sei que isso pode desagradar muita gente o que eu estou falando, mas eu me coloquei à disposição. Não há nada que possa fazer na minha vida que vai me fazer parar. Eu quero servir o povo. Você foi lá servir o Sul, eu fui servir, a gente fez isso. A gente percebe que o povo, se quiser, consegue servir o próprio povo. Com É certeza. isso. Agora, nós precisamos trocar. Igual essa de Queiroz diz, eu vou repetir isso. E vai chegar a hora que alguém vai repetir, e vai chegar a minha hora de sair desse negócio de política também. Política é igual fralda de bebê. Tem que trocar pelos mesmos motivos. Não deixe as pessoas que já estão há muito tempo nisso. Felizes são aqueles que são igual o Pelé. Vai lá, é o melhor jogador do século, termina a carreira ele parando e não ele desistindo da carreira. E que se levantem políticos que, assim como nas Forças Armadas, as pessoas entram, servem e vão embora. Se você é alguém que entendeu meu recado, se levante. Às vezes você não vai poder ser candidato esse ano, porque você não tomou sua decisão antes no momento certo. Mas você pode apoiar. Não tenha vergonha da política. E não tenha medo, né? O novo sempre vai ser o melhor. Eu dou muito exemplo da minha vida, que eu vejo você dando muito exemplo das suas imersões. Eu não sei uma nota de nada ali, nada. Eu não sou músico, eu não sei uma nota. Você falou do Gustavo Lima, que é o maior hoje, para mim ele é o maior Pra mim aqui também. no Brasil. Mas não tem Gustavo Lima, não teve Zezé de Camargo, Roberto Carlos. A maior música da era digital do Brasil é minha. E chama Bumbum Tantan, junto com o MC Fiote. Foi meu escritório, o meu quintalzinho lá que fez essa música. Nossa Ela garagem, tem 2 né? bilhões Uau. de acesso no YouTube e mais de 1 bilhão no Spotify. Nenhuma música na era digital superou ela. Então eu não sabia nada. Então se a gente está entrando para política, o nosso mandato Gente, é um ó, só mandato para coletivo. lembrar, tá? Esse aqui é meu pai, ele se chama Rogério. Ele nunca teve acesso nenhum com a área musical. Tanto é que ele não tem musicalidade nenhuma em questão de saber cantar uma música inteira. Ele não consegue, ele tem aquela trava que não consegue cantar uma música sem errar. Só para vocês terem uma ideia, esse cara, ele é dono, ele continua e vai ser para o resto da vida dono da maior música brasileira tocada no mundo. Então não adianta a gente focar só no que a gente acha que é bom, no que eu quero para mim. Tá aqui um resultado, tá aqui outro super resultado, e a gente está em busca disso. Eu falei para minha mãe, eu tô com você desde o começo, do começo ao fim. Você é minha mãe, você que me trouxe aqui. E eu me sinto pronto para poder servir as pessoas junto ao lado da minha mãe. A gente vai fazer um coletivo para que isso aconteça. Eu gostei dessa expressão, É um coletivo. mandato isso. coletivo. Nós queremos um coletivo Somos junto com nós o público. e o povo. É. A gente vai fiscalizar ele lá, tá? Sabe qual que é a função dela? É fiscalizar ele, tá? É justamente Gente, isso. a Na mulher verdade, tem não. A nossa peso, função né? é servir. Precisamos de mulheres. A gente está focado muito em servir o povo. O povo brasileiro está muito carente disso. Eu sou de São Paulo, gente, com todo respeito. Eu sou de São Paulo, capital, tenho 26 anos, sou nascido e criado aqui, nunca morei em outro estado. A gente precisa mudar. O Pablo hoje tomou uma responsabilidade. O cara está recebendo ameaça de morte. O cara teve que ir na delegacia fazer boletim de ocorrência contra uma ameaça de morte. É um multibilionário, um grande empresário que o país tem, uma grande estrutura. E o oratório desse cara é maravilhoso, mas não é só isso, gente. Para de focar só nas falas de um cara como esse. Um cara como esse aqui vai mudar o que a gente precisa. Óbvio que sozinho ele não tem a capacidade, mas se vocês que faz tudo acontecer, tanto em São Paulo como no Brasil, a gente tem um cara como um Pablo Marçal, de linha de frente, como prefeito do nosso estado. Por favor, gente, não sejam cabeças fechadas. A oratória não significa tanto. Vocês precisam ver como a mão de obra do ser humano significa na vida, não só nossa, na vida de São Paulo Eu posso e fazer do um pedido Brasil. para você? Pode. Esse rolê aqui é aleatório, tá? Não tinha programado isso aqui, não. Com certeza. A Não, é mãe, do meu aí eu coração imagino, mesmo, faz isso aí, eu Não vim posso- preparada É que eu para tô- subir aqui, eu tô só de para saco cheio, assistir. Eu tô vou que nem fazer- você. Tô de Eu saco quero um cheio. desafio agora com você. Toca aqui, ó. O meu Também maior sonho é ver você no debate, cara. Eu imagino Gente, por você favor, no quem debate. tá ansioso pro debate de Pablo Marçal contra Fala a Bruno? verdade. Pensa
esse cara no debate, cara. Não existe luta melhor do que essa. Boulos, se prepara, tá? Que o seu tá Vai tomar uma chegando. chibata. Tamo junto. É o seguinte, é a primeira vez que a gente encerra com uma família aqui em cima, esse Marçal Talks. Eu me conectei muito com o seu coração, velho. Esse rolê do desafio me deixa doido. Nós vamos programar, eu já vou te responder no WhatsApp pra gente correr de Fórmula 3 lá, nós dois. Fechou. Você já sabe o resultado, né? Mas Ainda vou fazer melhor. Eu tenho um carro de arrancada que de 0 a 200 metros ele chega a 250 por hora. Vai lá pilotar o dia que você quiser. boa, toda hora, pô. Tá bom? Desafio lançado, mais um. Ele chega em quantos segundos em 200 por hora? 0 a 200 metros ele passa a 250 por hora. Só para com paraquedas. 5 segundos. 200 segundos? metros em 5.4. Não, vamos lá na arrancada. Eu vou levar minha SF90 lá. Acho que ela faz 250 Eita, em gente. 3 segundos e meio, eu acho. Vambora. Eita! Tem 1000 cavalos, vamos lá, vou levar ela. Tá marcado. Então vamos embora. É o seguinte, eu encerro esse programa pedindo para você, não se envergonhe do futuro do país. Não se envergonhe, não fique à margem da política. Todo brasileiro tem que ser político. Não tem como. Existe uma era acabando agora política. É o que me deixa muito animado. Com todo respeito a quem está governando o Brasil, existe uma era que está acabando, que está caindo. E tem que se levantar novas pessoas. E sempre vai ser desse jeito. Se você for olhar na história política do Brasil, de 30 em 30 anos tem uma troca de era. E é a grande oportunidade que a gente tem. Não se envergonhe da política e nem aqueles que se colocam a servir. Marcelo, mas tem muita gente pilantra. Mas se gente como a gente estiver entrando e defendendo o povo de coração, esse povo vai sair, eles não vão suportar andar perto da gente. Exatamente. E é um processo. Marcelo, vai levar 50 anos, mas pelo menos a gente já começou. No começo, para quem não começou, sempre é uma longa distância, mas quem consegue percorrer um caminho, é só uma história. Então, eu agradeço, parabéns pela família de vocês, pela história desse campeão aqui. Campeão mesmo, no boxe, campeão. Na corrida, campeão na vida. Campeão porque superou o cancelamento dos outros. Campeão porque tem cabeça boa. Campeão porque reconhece seus erros. Campeão. Esse é o brasileiro campeão, que nunca desiste. Então, quero encerrar aqui mandando um beijo para todos os brasileiros. Eu não sei o que passa na sua cabeça em relação a essa política, mas eu acredito de verdade que está para estourar um movimento. Eu não sou pai desse movimento, eu sou aquele que está a fim de servir e pôr fogo no movimento. É um movimento do povo, de se levantar mesmo com fúria para fazer esse país avançar. Nós somos o povo de verdade mais rico da terra, mas nosso problema ainda é ter o Windows 95 instalado na cabeça de todo mundo. A gente só precisa de dar o SF5, atualizar essa cabeça, essa mentalidade e vai mudar tudo aqui nesse país. Nós somos ricos o suficiente para ninguém ter que ficar esperando cirurgia. Nós somos ricos o suficiente para ninguém ficar sem casa. Eu provo matematicamente para todo mundo. Não precisa de um brasileiro ficar sem casa. O negócio é que alguém faz de propósito para sequestrar todo mundo. Para continuar essa mesma ladainha uma vida inteira. Nós temos dinheiro suficiente para os nossos irmãos não viver essa vida de miséria. Mas vai ser devagar, só que você tem que acreditar. Eu acredito no Brasil. Tem que dar o Eu início. acredito. Eu acredito. Tamo junto. Nós acreditamos. Nós precisamos desse pontapé Tamo junto. inicial. E eu peço para todos que estão aqui assistindo pessoalmente, uma salva de palmas que esse cara vai levar em primeiro turno. Amém. Já tem 2 doidos, então. Pablão, primeiramente gostaria de te agradecer mais uma vez. Tamo junto. Muito obrigado pelo espaço que você me deu. Fazia muito tempo que eu não tinha esse espaço. Um espaço de poder conversar com o coração, com uma pessoa que se conecta, Tamo porque junto. normalmente a gente encontra pessoas que querem te entrevistar com uma índole totalmente diferente, com perguntas diferentes, perguntas maldosas. E esse bate-papo aqui é muito legal, não só para mim, acho que para todo mundo que assistiu. Então, sinta-se apoiado não só na política, mas o que precisar, a família me seguir, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, todos que são da nossa família e nossa equipe aí, você tem total apoio nosso também pra vida. irmão. Tamo junto. É nóis. De verdade. Obrigado. Tamo junto. Obrigada, viu? Prazer. Deus abençoe, gente. E obrigado a cada um de vocês aí Obrigada, também gente. que participaram. Paizão. É nóis. Agora, eu e você somos 2 doidos que acreditam na mesma coisa. Se juntar mais gente. Vamos tirar foto junto aqui, ó. Vai. Aqui, ó. Pega o cinturão. Tá bom, vai. Cadê a foto?
Tira os dois. Sobe aqui, ó. Sobe. Vai aqui primeiro, ó. Vai. Aqui. Tira aqui. Segura você o cinturão. Vai aí. Ai, desculpa. De boa. Vai aí, sorrindo agora. Vem cá, família. Tamo junto. Chega aí, pai. Segura aí. Tiozão. Tiozão. Parece seu fã, rapaz. É nóis. Seu fã tá com vergonha. Aí. Vai de novo. Olha o homem aí, ó. Bravo, Marçal. Aí, ó, bravo do desafio, viu? Vambora, agora é só desafio, meu amigo. Tamo junto. Vamos terminar aqui, passando aqui, ó. Gente, até a próxima! Valeu!